Opa, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou explicar como estruturar a cabeça do Goku em formato tridimensional. É uma técnica simplesmente fantástica e nela nós utilizamos o mapeamento lateral e frontal para chegar na estruturação 3D. Então se você quer aprender a desenhar a cabeça dos seus personagens em formato 3D, acompanhe esse vídeo. Então o que eu vou fazer hoje? Na aula passada eu fiz a preparação, eu deixei o Goku em perfil, tá? A partir da caixa do quadrado. Estruturação do quadrado. Eu montei nessa semana o Goku frontal com a mesma proporção, com os mesmos tamanhos aqui dos módulos, né? Deixa eu uma camadinha que eu possa riscar. Então aqui, ó, cada pedacinho desse aqui equivale a um módulo. Então aqui um quadrado perfeito com 16 módulos. A cabeça frontal, ela é menor, né? Na profundidade ela é maior, ela tem um elemento a mais. Se você pegar um crânio na internet e pesquisar, você vai ver que a profundidade do crânio é maior do que a sua largura. Eu fiz a montagem dele com a mesma altura, a preparação com a mesma altura, os mesmos pontos das coordenadas aqui, olha só, da mandíbula, a altura do nariz. Aí você vai falar para mim, Osmar, mas eu já vi um Goku, eu tô acostumado a ver na internet, o nariz é mais para baixo, a boca é mais para baixo, tudo depende da posição que você vê, o ângulo que você vê esse Goku. Tá? Então muitas vezes o desenhista faz ali determinada situação, ele faz ali a cabeça mais para baixo, mais para cima, e automaticamente o nariz vai mais para baixo, a boca fica mais para baixo. Bom, olha a importância de se fazer essa malha. Isso você pode aplicar para qualquer personagem, desde que você entenda o raciocínio, né, de tudo que eu explico nesse curso, do posicionamento de mandíbula, do nariz tridimensional, o espaço entre os olhos, toda aquela regrinha. Então, a partir de duas caixas aqui, ó, duas caixas por enquanto são dois planos, o lateral e o frontal. Nós vamos montar aqui, ó, uma caixa 3D. Eu já deixei essa caixa 3D pronta. Para quê? Para simplificar um pouquinho aí a nossa vida. Porque senão, para construir essa caixa tridimensional, eu fico aqui pelo menos uns 3 minutinhos nesse vídeo e esse vídeo tem que ser rápido. Como que faz essa caixa? Essa caixa é perspectiva axonométrica. Deixa eu explicar um pouquinho da perspectiva axonométrica. É quando você faz, né, um eixo, os demais eixos todos paralelos. Então não é a perspectiva que vai para o ponto de fuga. Eu já expliquei aqui em uma aula ao vivo. Então aqui, ó, esse eixo está paralelo a esse, está paralelo a esse paralelo a esse. E aí o que acontece? Na perspectiva, aqui é uma sacada muito importante. A gente sabe que a profundidade é maior que a largura. Só que dependendo da posição que você desenhar o personagem, vamos fazer uma cena aqui, olha só. Aqui o que eu fiz? Eu estou considerando aqui a parte frontal e aqui a parte lateral. É como se a cabeça tivesse mais de frente. Então você tem que estudar bastante perspectiva, treinar bastante perspectiva com ponto de fuga, para depois treinar axonométrico. Ó, são caixas distintas. Aqui, no olhar do observador, vamos fazer uma coisa melhor aqui. Ó. Aqui é o observador. Essa caixa, ela estaria assim, ó. Tá vendo? Bem divididas as medidas, ó. Ponto do observador aqui, né, ó. Deixa eu aproveitar já. Observador. Ele tá aqui. E nessa caixa aqui, olha a diferença. O observador está aqui e essa caixa ela está nessa posição, olha só. Olha como já mudou. Tá vendo? Então a parte frontal fica num campo de visão maior e a profundidade fica bem menor. Então vai acontecer isso na perspectiva. Então tem que treinar bastante para ter justamente esse macete. Como eu já deixei a caixinha pronta aqui, para não ter que fazer as divisões, né? Então por que essa divisão? Essa divisão ela acompanha exatamente o que eu fiz aqui no plano. 3 caixinhas, 3 módulos aqui, 3 módulos aqui, 4 módulos na altura. Então se você viu o vídeo passado, você vai sacar como que eu fiz essa estruturação. E na profundidade aqui são 4 módulos na profundidade por 4 módulos na altura. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. E agora, o que a gente faz a partir dessa caixa? Como que a gente consegue fazer uma cabeça do Goku tridimensional? Então essa é uma regra que ela liberta, né? Deixa eu ver se meu microfone está em ordem. Essa é uma regra que liberta da cópia. Ela dá um pouquinho de trabalho. Já vou passar uma observação aqui. Dependendo do ângulo que você fizer essa caixa, pode ser que a representação do seu personagem de mangá não fique muito legal. Por quê?
A linha geral da estruturação de um personagem de mangá, ela é muito baseada na estruturação bidimensional, ou seja, pessoas se acostumam com alguns truques geométricos, né? Então fica um desenho um pouco viciado, sempre puxando aquele ângulo de mandíbula, aquele ângulo lateral. E quando você começa a ir para o campo tridimensional, para desenvolvimento de games, né? Quando você tem que modelar um personagem em 3D, dependendo do ângulo do personagem, ele não vai ficar muito familiar, assim, nossa, parece que está diferente o ângulo da mandíbula, por quê? Você está fazendo baseado em regras. Essas regras, muitas vezes, elas vão dar essa distorção. Vamos ver o que vai acontecer nessa caixa aqui. Eu não fiz nenhuma preparação. Fiz uma caixa sem ousar muito, né? Quando eu digo ousar, é porque nós podemos fazer uma caixa assim. Olha essa que louca. A caixa aqui é como se a cabeça dele estivesse olhando para cima. Pena que não dá para fazer um vídeo muito longo para demonstrar isso. Olha só. Então aqui é como se o nariz estivesse para cá, ele estivesse olhando para cima. Dependendo do que você fizer, que você nunca vai ter visto um Goku ou qualquer outro personagem de mangá, de anime, nessa posição. Se explora muito pouco essa estruturação. Você trabalha mais no segmento de comics, aí sim você vê bastante esse tipo de caixa posicionada para cima. Aí nem fica muito legal aplicar no mangá também. Vamos lá então, vamos fazer as primeiras leituras. O que nós temos aqui? Um eixo central. Então eu vou riscar à vontade aqui porque eu estou numa nova camada. Ó, eu ia pintar hoje, eu ia pintar esse Goku em perfil na aula de hoje, eu falei isso na semana passada. Mas eu achei mais legal passar o tridimensional, então eu coloquei um vídeo antes, fazer essa estruturação tridimensional e para o próximo vídeo, na próxima aula, na semana que vem, eu faço a pintura desse que eu vou estruturar tridimensional. Hoje eu vou fazer só um esboço, é só um sketch, não é nada muito detalhado, só para chegar numa posição, e a semana que vem sim a gente vai fazer uma arte final. Então eixo central aqui, então o eixo central da nossa caixa vai estar aqui, ó. Mas eu não tenho computador, como que eu vou fazer? Vai fazer no papel. Ou em velho papel, lápis de cor de preferência. Ó, o eixo central aqui. Um pouquinho da pressão da minha caneta. Agora, olha que sacada. Nós temos aqui a lateral da cabeça, ó. A lateral, ela está aqui, ó. Olha onde vai a mandíbula. Deixa eu fazer no verde, que o verde vai chamar bastante atenção aqui. Olha onde vai a mandíbula aqui, ó. A base da mandíbula. Ela tem um deslocamento, olha só. Tem um deslocamento em relação ao CT. Esse deslocamento, ele dá em 50%. Ah, lembra que eu falei, vamos dividir na metade. Então qual é a sacada? É pegar aqui na lateral e fazer um novo eixo lá dentro, ó. Sempre paralelo. Então a perspectiva axonométrica, a gente faz todo mundo paralelo. E daqui, do centro, eu vou fazer uma linha paralela a essa. Esse ponto, percebe que eu fiz um avanço para dentro da caixa. Então esse ponto é o ponto onde nós vamos fazer o recuo da mandíbula. Por isso que eu falei, dependendo do ângulo da caixa, pode ser que esse recuo fique muito grande, ou dependendo do recuo que você fizer aqui na criação do seu personagem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando faz essa mandíbula, fazer ela mais próxima, não jogar muito para trás, porque nessa situação, se nós fôssemos jogar muito para trás, o ângulo ficaria lá atrás, a gente praticamente não enxergar a mandíbula dele. Por quê? Aqui eu tenho que fazer esse eixo agora, ó. Essa linha que eu acabei de fazer é essa daqui, ó. E aí nós vamos ter o nariz. O nariz ele tem a largura. Deixa eu fazer a largura dele aqui, ó. Fica no terço desse espaço central. Então ele está aqui. E eu já vou fazer uma projeção. Olha, eu vou sempre voltar para o meu model sheet aqui, ó. Desse ângulo para frente. Eu vou fazer ele bem geométrico agora. E essa invasão lá para dentro, ó. Então esse espaço também aqui, ó. Espaço negativo, eu vou fazer ele acontecer lá dentro da caixinha. Então aqui, ó. O nariz praticamente não vai dar para ver muita coisa, a ponta dele. Ó, esse pedacinho que eu acabei de fazer, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse pedacinho nesse ângulo é esse pedacinho aqui, ó. Só que pela perspectiva ele vai ficar mais curto. Aí eu fiz uma parte frontal. É difícil ir e voltar assim, né? Paralelo aqui. E aí, desse eixo central, olha aquele espaço negativo, ó. Depois eu vou verificar se tem que fazer algum acerto. O importante é fazer em primeiro lugar a estruturação. Aí a partir daqui, depois a gente vai melhorando, vai tentando chegar mais próximo do personagem. Já começou a criar uma carinha aqui, né? Ó, que é a base do nariz dele. Vou fazer esse nariz um pouquinho mais arrebitado, depois eu baixo um pouquinho.
Bom, agora eu tenho que fazer uma coisa. E muitas vezes, dependendo da caixa, isso acontece muito, eu já vi muitos alunos cometendo. Não é um erro, né? Porque quando você faz a caixa em perspectiva, nós perdemos um pouco o parâmetro de profundidade. Então, às vezes, nós temos que fazer um pequeno acerto. Então, é aplicar o círculo na parte frontal da caixa, a elipse, né? Porque agora é uma elipse aqui na parte lateral da caixa, e no caso aqui vai ter uma elipse na parte superior. Então, o que eu vou fazer? Vou para uma nova camada e vou trocar a cor para ficar bem fácil. Ó. Então, daqui até aqui, fazer um círculo. Ele já vai ter uma pequena distorção. Aqui uma elipse. Parte lateral. Aqui outra elipse. E essas três figuras agora, nós precisamos fazer? Fundi-las. Transformar as três numa única figura. Ou seja, nós vamos ligar aqui, ó. Fazer um oval. Então, isso aqui é a caixa tridimensional. É a figura tridimensional da massa craniana. Então aqui nós temos a parte central do rosto, ó. Nós temos a parte lateral, ó, o meio tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um eixo lateral, né? Seria um plano frontal e aqui um plano sagital. Então deixa eu explicar isso aqui de planos, né? É muito importante também. Então quando você tem uma caixinha tridimensional. Nossa, Osmar, mas é tão complicado fazer a cabeça de um Goku 3D? Não é complicado, mas você tem que saber exatamente tudo que acontece na estruturação para você não fazer uma coisa de qualquer jeito. Bom, aqui nós temos uma caixa. Então, quando nós temos um corte nessa caixa, imagina isso aqui é um pedacinho de bolo, um pedaço de chocolate. Então, quando você faz um corte aqui, ó, esse corte aqui é um plano. Esse plano chama-se plano sagital. Quando você corta nesse sentido, fatia, isso aqui é um plano frontal. E quando você corta nesse sentido, deixa eu tirar esses planos aqui, senão... Quando você corta nesse sentido aqui, ó, lá por trás, esse é um plano transversal. Então, transversal, frontal e sagital. São as formas de dividir aí uma caixinha, tá certo? Vou apagar isso aqui. Não dá para apagar a camada que eu fiz, consegui fazer na mesma camada da estruturação. Então aqui nós temos já esses planos. Deixa eu afastar um pouquinho. E agora nós temos, por enquanto é um sketch, né? Bem rabiscado mesmo, não tem problema, você pode riscar à vontade. Eu vou dar uma suavizada aqui na camada. Se você estiver fazendo no papel, você suaviza essa estruturação com a borracha. Bom, eu já tenho a massa craniana, eu já tenho o eixo do nariz, o eixo da mandíbula. Agora eu preciso da parte frontal, agora eu preciso desenhar a mandíbula para começar a criar a forma do rosto dele. Lembrando que hoje eu não vou detalhar cabelo, não vou fazer nada, só vou fazer um sketch bem rápido, mas vou falar um pouquinho sobre a origem do cabelo, tá? Como a gente deve fazer o cabelo de forma correta. Tudo bem, então vamos lá, encontrar a mandíbula agora. Olha só, essa mandíbula ela fica dentro da caixa aqui, ó. Ela tá num ponto, não tá exatamente na metade, não tá na metade aqui também, ela tá assim, 2/5 da estruturação da lateral da caixa e 2/5 de cima para baixo. Então eu vou fazer isso aqui também, ó. Aparentemente 2/5 aqui, 2/5 aqui. Esse seria o ponto da mandíbula, conferindo aqui, ó. Tá vendo? E mesma coisa do outro lado, ó. Bem gostoso fazer esse exercício aqui, viu? Aí eu vou jogar lá dentro um plano, ó. Ele coincidiu sobre a minha linha de estruturação. O que acontece depois disso? Eu não vou enxergar essa linha aqui, ó, na hora que eu fizer o 3D. Por quê? Porque a caixa ela ficou numa posição ingrata que infelizmente vai desaparecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer um pouquinho mais o ponto da mandíbula, como se ele fizesse isso. Vai interferir na estruturação dele? Não, não vai interferir. Uma nova camada. Vou colocá-la um pouquinho mais para baixo, para eu sair, ó. Para eu ter um respiro. Então essa linha aqui, ela tá indo lá para dentro, ó. Eu faço essa linha aqui, ela tá indo lá para dentro.
E do centro, ó, passou um pouquinho do centro, ó, para trás, eu já vou fazer a linha. Primeira linha do vértice aqui da mandíbula, ó. Parte lateral do ramo da mandíbula. E daqui para cá, eu já vou ligar a base da mandíbula. Olha só que louco. Deixa eu só fazer um pouquinho maior, mais aberto, ó. Ó, vou suavizar essa linha, porque senão ela vai ficar atrapalhando. Então daqui até aqui. Do outro lado, agora tem que pensar do outro lado também, ó. Projetar lá para trás. Ó, invadir a caixa. Tô lá dentro da caixa. O mesmo ponto de referência, agora eu baixei um pouquinho. Eu projeto lá para trás também, ó, bem paralela a essa. Olha, é meio complicado, mas então daqui para cá ali seria o outro ponto da mandíbula, tá vendo, ó? Só que eu não vou jogar até ali, eu vou jogar direto aqui, ó. Ele desaparece, né? Ele vai ficar do outro lado, a gente não vai enxergar o outro lado. Ah, então aqui, ó, deixa eu só fazer um pouquinho mais para cá, vou ter que forçar um pouquinho. Então aqui eu já tenho, ó, praticamente a estruturação do crânio dele, ó. Aqui a parte lateral. Crânio. Agora, nessa curva aqui, ó, eu posso pegar essa coordenada e já jogar uma curva aqui para me ajudar nos olhos. E eu vou fazer a sobrancelha dele aqui, ó, um pouquinho para baixo. Então eu já vou descer. Ó, qual é a coordenada que eu utilizei, ó? Esse espaço, segundo segmento, ele está mais ou menos no primeiro terço. Então, segundo segmento, mais ou menos aqui no primeiro terço. Eu vou fazer a sobrancelha a partir daqui. Por enquanto só um sketch, né? Olha que legal isso aqui, ó. E aqui é a mesma coisa do outro lado. Porque agora ele já começa a melhorar esse aqui. Esse aqui eu não gostei muito. Ó, fazendo um pouquinho de curva. Pode ser que eu mexa alguma coisa nisso ainda, porque eu estou fazendo só uma primeira base. E a projeção dos olhos. Agora eu tenho que prestar atenção muito nessa curva aqui, ó. Vou colocar ele olhando para a câmera aqui, ó. Então o olhinho, esse vem para esse lado e esse vai ficar um pedacinho aqui. Olha só que legal o olhar já, ó. Por que tem essa quebra aqui? Porque aqui é a lateral da cabeça, ó. Põe a mão na sua cabeça aí do lado, ó. Você tem a parte lateral e a parte frontal. Parte frontal aqui, né? Depois eu vou tirar uma provinha aqui, vou fazer uma estruturação de um crânio também, daqui a pouquinho. E a orelha vem para trás. Olha a importância de saber que a orelha ela vai para trás do ramo da mandíbula, ó. Então para trás do ramo da mandíbula. Eu vou fazer até uma representação tridimensional aqui também, ó. Pescoço, aqui não vai aparecer o pescoço. A boca, ó. Depois eu vou descer um pouquinho esse nariz, porque o nariz do Goku não é tão arrebitado assim, né? Então vou fazer essa alteração já. Tá vendo que eu coloquei o nariz, tá nessa camada. Eu vou fazer o nariz dele um pouquinho mais reto aqui, ó. Vou fazer a sombra. E a boquinha, lógico, na coordenada aqui, ó. Olha essa sacada, hein? Vamos começar já a pensar nesse Goku tridimensional, em tudo. Inclusive na boca aqui, ó. Pensar que o lábio dele faz esse movimento, ó. Tá vendo? Não vou deixar isso, lógico. Aqui só demonstrei a parte 3D. Se você estivesse fazendo, por exemplo, uma personagem na massa,
plastilina, né? Modelando. Vou começar a dar um pouquinho mais de forma para ele agora aqui. Isso você pode fazer com qualquer personagem, mas a observação importante é que você tem que fazer todo o mapeamento, tá certo? Vamos jogar um cabelo agora aqui de uma forma um pouquinho mais livre. É isso aí, olha só. Essa é a estruturação 3D da cabeça do Goku. Lógico, vou pegar alguns elementos, deixar um pouquinho mais parecido. Olha como já mudou. Olha só, uma sacada que eu falei no comecinho da aula. Aqui nós temos o model sheet, né? Ó, então a boca ele está no nível, tem essa estruturação aqui, esse padrão. Aqui olha como ficou tudo para baixo, porque o círculo ele muda de posição, né? Nós transformamos esse círculo numa caixa tridimensional. Então todos os elementos mudam. Por isso que você não pode pegar um desenho de um personagem e seguir aquilo como uma regra geral, porque dependendo da posição que ele foi desenhado, tudo vai mudar de lugar. Mas o importante é você saber mudar de lugar dentro da caixa tridimensional, certo? É isso aí, eu vou fechando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você pratique, né? Pegue, faça a estruturação das caixas dos seus personagens, aplique as regras que eu passo nesse curso sobre a estruturação dos mapeamentos. E você vai ver que com esses mapeamentos você não tem limite, você faz qualquer estruturação. Agora imagina isso, só para fazer um complemento aqui, quando a gente chegar na parte de corpo. Aí o corpo também ele vai estar estruturado dentro de caixas. Eu não vou fazer aqui porque não é o assunto da aula. Mas o corpo também, ó, ele entra aqui, ó, dentro de caixas. Certo? Então tudo entra dentro da perspectiva. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu já entro com a parte de colorização. Vou dar umas dicas de ilustração digital. Como fazer a linha, como fazer as tonalidades, como fazer as sombras em cima desse personagem. Beleza? Então muito obrigado por ter assistido. Na semana que vem eu estou de volta. Grande abraço. Valeu!